perfeitamente, meu querido Edgar. O ponto de início é preciso. É 31 de março de 1964. No golpe militar de 1964. Aí nasce exatamente o princípio de uma ausência de polarização que durou quase 30 anos, até os anos 80, com o fim do período da ditadura militar, de uma ditadura de direita que, apesar, a despeito de estar no poder, no Estado, ela prescindiu de fazer exatamente um vasculhamento. Eu não posso dizer que seria um erro da ditadura, porque houve outros eventualmente, mas segundo a prática gramsciana, o Antônio Gramsci, esse teórico marxista, de ocupar todos os espaços da mídia, das universidades, da inteligência brasileira, essa direita tecnocrata e positivista, que inclusive limou pessoas da direita, tipo o Lacerda, o Adhemar de Barros, ela se embrenhou, se infiltrou nos espaços culturais, que foram todos eventualmente tomados pela esquerda até os anos 90. Você lembra da primeira eleição presidencial, de uma das primeiras eleições presidenciais, que o Lula falou que pela primeira vez a gente tem o prazer de ter 4 candidatos de esquerda, sob o absurdo de achar que o PSDB, um partido social-democrata, seria configurado como a nova direita brasileira. Aí, até então, o PT acirra esses movimentos com essa hegemonia de um pensamento único, exagera em alguma medida nas políticas identitárias, exagera em alguma medida no politicamente correto, que é um fenômeno mundial, a ponto da Marilena Chaui chamar a classe média de detestável. Eu odeio a classe média, eu acho que vocês lembram dessa afirmação dela. Sim. Essa classe média é chamada por esses eventuais exageros, a gente pode discutir as políticas identitárias, politicamente correto, mas é outra discussão. Essa classe média é o principal alvo, exatamente, desses exageros, e ela é vista e chamada e alcunhada de racista, elitista, nazista, sei lá, preconceituosa. Somado a isso, surgem os escândalos, somado a essa hegemonia de um pensamento único, de uma percepção única de mundo, que é sempre não saudável, surgem os escândalos de corrupção envolvendo o PT, que era a personificação da esquerda no poder, que, eventualmente, somado a esses exageros políticos identitários, ainda se empenham em grossas e sujas redes de corrupção, ou seja, um partido que chegou ao poder querendo exatamente combater a corrupção, e se coloca como o mais corrupto da história da humanidade, no processo, no comando desse processo de uma corrupção que foi a maior da humanidade. Eu acho que tem muito a ver, aí vai eclodindo esse tipo de gota d'água, né? Eu acho que tem muito a ver, ninguém sabe ao certo qual é a razão desses movimentos de 2013, mas eu acho que tem muito a ver com esse espírito de saturação dessa classe média que ficou cansada. Pô, eu trabalho, eu pago imposto, eu vou atrás e sou insultado de racista, de nazista, de machista, etc. Essa irritação cresce, a classe média segue sendo ofendida, até o momento que existe o impeachment da Dilma, e aí, meu bom Edgar, surge uma figura, uma personificação exatamente de combate aos exageros desse politicamente correto, aos exageros dos extremos dessas políticas identitárias, daquela coisa que a gente fala sempre, da pessoa que se coloca no lugar de vítima, e às vezes é vítima mesmo, para poder vitimizar outra pessoa sem sofrer represália. Aí surge um clima de ódio, de ressentimento, e aí surge Jair Messias Bolsonaro, um conservador, meio reacionário, a gente não sabe precisar exatamente, que se coloca e personifica e vocaliza esse sentimento de raiva, de indignação de uma classe média que foi sufocado durante 30 anos. E fala, e rompe a tradição do politicamente correto, rompe a tradição de respeito às políticas identitárias, só que o Bolsonaro é exatamente um sintoma exagerado do avesso da esquerda, entendeu? Aí você cria exatamente esses polos extremos e radicais, que a gente tem outro. Bolsonaro significando um conservadorismo ou um reacionarismo, esse ódio profundo, recalcado de uma classe média esmagada pelo peso de um pensamento único, e Lula, que agora eventualmente está nas ruas, pode estar nas ruas, que é a personificação desses exageros da esquerda e de um pensamento único. Quando vai terminar, meu caro, eu não sei. Mas como começou, eu te contei a história agora. Você foi a fundo, porque eu estava me referindo aí, talvez o primeiro ponto ali detectável depois da redemocratização e essas manifestações que ocorreram em 2013, que foram importantes e que acabaram deflagrando todo esse
conjunto de situação, essa circunstância política que a gente tem hoje. Você falou 20 centavos que estão sendo pagos até hoje. Você falou do golpe de 64 e a gente está na proclamação da República, o primeiro golpe militar. Quer que eu volte a 1889 também? Porque devia ter lá a polarização entre os monarquistas, né, e os republicanos também. Foi uma boa explanação da Adriles. Agora eu gostei da parte que ele falou assim, que o Bolsonaro é meio reacionário, não sabemos precisar. A gente sabe, a gente precisa bem. Vamos lá, deixa eu ir a Brasília. Zé Maria Trindade está com a gente no feriadão também de proclamação da República. Ô Trindade, você já está nessa, na rodagem da política já há muito tempo, viu nascer lideranças políticas. Essa polarização que a gente está conversando aqui nesse começo de Morning Show, você acha que se deve a um que eu poderia chamar de vácuo, a uma lacuna deixada aí pelas grandes lideranças? Há quem defenda essa tese, há quem vá nesse argumento achando que foi por esse vácuo mesmo que a gente está nessa situação que nos encontramos hoje. Bom dia, Zé. É um apagão de lideranças. Bom dia, Edgar, bom dia a todos. Olha, Edgar, agora invejável mesmo é a situação do servidor público por aqui, né? Com a reunião da cúpula do BRICS, eles ganharam feriado quarta e quinta e hoje o terceiro dia de feriado do servidor público. Beleza. Aí é bom demais, né? Emendando aí com o final de semana. Olha, Edgar, nós vivemos um apagão de líderes e eu dou uma explicação. É porque recentemente na política, de 15 anos para cá, era líder de partido político, assumiu a presidência da Câmara quem tinha dinheiro para pagar campanhas eleitorais e quem alavancava doações. Eduardo Cunha foi chamado de a máquina de fazer doações, a máquina de levantar dinheiro. E aí ele criou a liderança dele e de outros presidentes e líderes de partidos políticos. Só que a Lava Jato chegou e a decisão do Supremo impedindo a doação de campanha. Eu detesto esse nome, doação para a campanha. Ninguém doa milhões de reais para ninguém. É investimento. Todos os recursos são retornados em dobro para quem transfere para o partido político. E aí o que acontece? O dinheiro secou e nós não temos líderes naturais forjados ali no calor da luta, né? Esta é a realidade do Brasil. E aí o que acontece? Esta polarização, eu vejo aqui alguns partidos, inclusive o PSDB, lutando bravamente, tentando acreditar no que eles consideram de uma avenida de centro. Mas com a soltura do ex-presidente Lula, não existe esse caminho de centro, não, e a tendência é de que Lula não será candidato, mas será candidato contra Bolsonaro, ou seja, essa situação continua, né? Ô Zé, você acha que essa polarização pela qual a gente passa acaba fortalecendo o centro, que sempre foi meio difuso ali? Eu diria que as coisas hoje, o centro hoje pode ser considerado ali, englobar o centro-direita ao centro-esquerda ali, tudo pode ser colocado nesse balaio aí considerado e chamado de centrão. O centrão aumentou, Zé, na tua opinião? Não, ele é a resistência ainda do Congresso Nacional de um lado que não foi ainda reformado. E perguntaram aqui sobre os últimos atritos, onde estão os deputados que fazem o meio de campo, os deputados que negociam. Eu respondi, viraram todos suplentes. Não é um momento para esse tipo de político, né? O político precisa agora, nesse momento, né, pode mudar no futuro, precisa ter uma posição ou de um lado ou de outro, senão ele perde votos dos dois lados. É isso que está acontecendo, aí a dificuldade. O Centrão ainda é aquele grupo que resiste às mudanças, que tenta evitar, mas é inevitável. Há uma mudança na geografia política do país. Ser radical dá votos de um lado e ódio de outro. É assim que está tocando a banda da política. Uhum. Você acha que para a gente chegar a um novo modelo, a um novo paradigma, posso dizer assim, político, é através da educação política, Zé? Como você observa isso aí em Brasília? Porque eu digo isso porque a gente acompanha o noticiário e pessoas na tua posição, por exemplo, ganharam uma projeção nacional, viraram nomes pop, assim, eu diria, da política. Você tem vários jornalistas que sempre ficaram tratando de política e nem conhecidos eram, agora como verdadeiras estrelas da mídia.
Mudou. Há um interesse muito grande pela política e um interesse muito grande pela política que eu quero. E ouvidos fechados para a política que eu não quero. Então, é esta a ideia e se forma o político através desta existência, desta nova realidade. Eu vi chegar aqui vários deputados novos, alguns novos com ideias antigas, né? E estão se formando aí. São lideranças novas, recentes, que estão se formando nesse novo contexto. Agora a participação é muito maior do público, né? E o político novo, com ideias novas, ele tem que estar focado o tempo inteiro. Eu não sei exatamente onde é que essa relação aí, WhatsApp, Facebook, vai lidar com a política, se é para sempre ou só nesse momento. O que está acontecendo é uma vigilância positiva, boa, mas que, de certa forma, atrapalha no dia a dia, na tomada de decisões. Um deputado não pode ser um administrador de grupo, cuidar da vontade de grupos, né? Mas ele tem que ficar de olho exatamente nesta linha. Ou seja, é a grande novidade da política. Acabou o intermediário e a relação é direta entre o político e o seu próprio eleitor. Ô Zé, eu queria te fazer uma pergunta que é em relação não só ao mundo político, mas em relação ao público, as pessoas no Brasil que alimentam o mundo político com seus votos. É percebido, ou pelo menos é dito, que a maioria do Brasil é conservadora. Eu discordo, eu acho que a maioria é centrista ou moderada, ou um conservador moderado. E eu percebo que há um esgarçamento, um cansaço em relação do povo, em relação a essa polarização política. E esse cansaço reverbera, inclusive, nas próprias atitudes do governo. O Bolsonaro, que era um governo Bolsonaro, que era um governo muito ideológico, agora já está fazendo aliança com a China, já está abrindo mão de um certo sectarismo ideológico que era tão duro. Você não vê exatamente um espaço para um surgimento em relação a esse cansaço da população, em relação a esse ressentimento, esse ódio, um espaço para uma candidatura mais ao centro, para um tipo moderado. Exatamente, para um princípio político mais moderado. Você não acha que existe, assim como havia essa sede de um conservador, um político de direita declarado, você não acha que agora há uma saudade utópica de um futuro possível, de um político moderado que fale exatamente a população com princípios econômicos e não com princípios ideológicos de um lado radical ou de outro? Engraçado. Olha, essa é a vontade. Esse é o sonho de quase todos os políticos que estão aqui, né? O PSDB luta por isso, mas a avaliação é de que não está certo. Eu tenho o Dória que pode colocar isso, não como partido, mas como personalidade dele, e outros candidatos avulsos que podem criar essa trilha, o que eles chamam aqui de uma avenida de centro. Mas, na realidade, o que está sendo desenhado é, de novo, a disputa do PT contra Bolsonaro. E eles estão agora codependentes. Eu chamava de codependência o PT e o PSDB. Agora o PT e o bolsonarismo. Veja bem, o PT virou Paulo Maluf de antes. Ele tinha os votos para chegar ao segundo turno, mas nunca para ganhar o governo de São Paulo. Ganhou a prefeitura ali no acidente. Então o PT é hoje isso, o candidato de Lula. Lula não será candidato, mas terá um candidato de um lado. E aí força a existência do outro, que é Bolsonaro. E é nisso que eles apostam, os bolsonaristas. Apostam exatamente nesse adversário PT, que é facilmente abatido no segundo turno. Enquanto existir essa relação, fica difícil criar aí esse caminho ou do centro-direita. Você tem toda a razão. A maioria do povo brasileiro não é conservadora, mas é de centro, mais ali para centro-direita, centro-esquerda. Mas o que acontece hoje na política é a falta de líderes e a falta de um sentido, de uma história. O que é preciso nesses momentos é contar uma história convincente para que todos sigam. Se não tiver essa história convincente, ninguém vai. Ô Zé, é curioso, né? Isso que vocês estão falando me faz crer que a gente ainda é movido pela emoção na política, né? E muito menos pela razão, né? O Adriles te perguntava aqui, te falava de um nome moderado. Se a gente olhar a última eleição, os candidatos que estavam aí concorrendo ao pleito, né? Estavam no pleito ali, olha, João Dória, Amoedo, Meirelles, a Marina, até o próprio Ciro.
Então seria moderado? Diante dessa situação que a gente tem hoje, ele Calma, poderia ser... calma, Edgar. Alckmin. Repare bem. Alckmin também, Não, o Alckmin Zé. é moderado. Ele é Era pouco. todo mundo que tava ali, meio ali, fazendo esse contraponto aos polos, né? Mas vamos lá, vamos ver o que dá. Algum prognóstico aí, rapidamente, uma linha pra gente fechar, Zé, pro ano de 2022? Pois é, será um teste muito importante. Os partidos estão apostando alto, principalmente nas grandes cidades, né? E será um desenho para 2022, que é a grande aposta, porque é a grande eleição.